挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏団挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳差し風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光弁挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Beleza? Bora para mais um conteúdo aqui no canal de React. Hoje eu tô trazendo aí o canal Inferno de Dante, como vocês podem ver, né? Mas o seguinte, antes propriamente aí de eu começar, deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Aí, ficou show de bola. Quero agradecer a presença da galera que vira e mexe, sempre tá voltando aqui. Muito obrigado, obrigado pelos comentários também, obrigado pelo seu like, que isso com certeza ajuda demais o canal aqui se manter com o conteúdo, tá bom? Até porque quanto mais vocês comentam, mais likes vocês deixam, maior a chance do algoritmo entender que esse conteúdo aqui é relevante e entregar para outras pessoas também. Então, galera, muito obrigado aí pelo apoio de verdade, tá bom? De pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo, como sempre era dito lá quando eu era pequenininho, não é verdade? Então, valeu mesmo pela força. Se você puder ajudar o canal de alguma forma, aparece aí lá no cantinho o QR Code que você pode estar jogando a sua câmera do celular para você ir lá para a área Pix e deixar lá a sua mensagem, tá? Com o valor mínimo de R$2. Não dá para colocar menos que isso, infelizmente. Mas caso você não queira fazer ou não consiga fazer pelo QR Code, tá aqui umcocoloco@gmail.com, a qual aí sim você pode mandar ali a quantia que você puder no momento. Se você não puder enviar quantia nenhuma para ajudar aqui o canal a bater esta meta, para que eu possa comprar um monitor, porque essa TV aqui tá complicada da LG, não tem problema nenhum. Só você tá aqui e deixar o seu like já é bom pra caramba, tá? Bom, mas bora lá, né? Esse aqui é o canal Inferno de Dante, canal que eu não conheço ainda, tanto que nem inscrito eu tô.
né? Mas eu achei interessante que aqui tem o cara lá do Monster, anime sensacional, né? O Johan, se eu não estou enganado, o nome dele é Johan. Mas bom, tá aqui várias coisinhas interessantes, tá? Vou dar uma olhada aqui no canal e se for interessante a forma como que ele apresenta, eu, no caso, vou me inscrever, tá bom? Obviamente que eu vou deixar aqui a minha contribuição, vou deixar o like, né? Eu acho que deveria ser obrigatório, mas infelizmente não é obrigatório, né? A pessoa deixa o like se quiser, porque isso aqui, cara, parece que não, mas isso aqui ajuda demais, tá? Comentar também ajuda bastante. Então, galera, se der para vocês contribuir, e assim, não no meu canal apenas, mas em qualquer outro que vocês visitem, isso aqui vai fazer a diferença com certeza, beleza? Mas bora lá. O nome do vídeo é Quando o Vilão é Pesado Demais para a Obra que Está. Bora ver qual é. O fascínio por vilões é algo que existe desde que foi inventado esse conceito, né? O conceito do vilão. Não é à toa que nesse canal aqui, se a gente vê bem, talvez a maioria dos meus vídeos seja falando de vilões ou pelo menos personagens cinzentos, anti-herói, coisa do tipo. E esse tipo de deslumbramento que a maioria das pessoas tem por esses personagens pode ser explicado por diversos motivos. Seja porque eles botam a mão na massa, colocando conceitos ideais. Caraca, tá muita cara da Vovó Piedade, mano. A Vovó Piedade do Darkseid tá igualzinho. Paralelos à nossa realidade, fazendo a gente se identificar com, por exemplo, o Magneto de X-Men, ou aqueles que traçam até mesmo um discurso. Pera aí, fazendo se identificar? A gente se identificar com, por exemplo, o Magneto de X-Men. Magneto é um genocida, como alguém vai se identificar com o Magneto? What? Que? O Magneto se tornou o vilão que ele não queria ser. Ou aqueles que traçam até mesmo um discurso mais direto com a nossa realidade, como por exemplo o Killmonger em Pantera Negra, na qual ele traz uma questão extremamente atual, que é a discussão dos direitos sociais e tudo mais, colocando no contexto fantástico da obra que ele está inserido e fornecendo uma espécie de ponto de vista intrigante, provocativo, que faz a gente pensar. E eu acho que esse é um dos principais pontos que faz muita gente gostar de vilões. Eles nada mais são do que personagens que abalam a perspectiva que estamos acostumados. São personagens que abalam a perspectiva, são personagens que não estão nem aí para falar a verdade. Embora alguns mintam ou outros aumentem o que de fato é a verdade para, né, se bem valer para o seu plano, para conquistar as pessoas, na grande maioria das vezes o vilão é uma pessoa que já não aguenta mais, né, tudo aquilo, sabe, toda aquela pressão ou toda aquela mentira, toda aquela falsidade. Então ele decide fazer com que tudo aquilo que é feito por baixo dos panos ou simplesmente tá ali e todo mundo ignora, fazer com que tudo isso seja visto, sabe? O vilão também entende isso. Claro que existem vilões que são originalmente ruins por serem ruins mesmo, né? Vemos a história sob os olhos do protagonista, que geralmente é um mocinho, geralmente é um herói. E esses caras aparecem no caminho. Kratos não é um herói, só para deixar claro. E fornecem novos pontos de vista para talvez o mesmo problema, de uma forma muitas vezes mais complexa do que o nosso protagonista, do que o nosso herói. Uma outra coisa também que pode explicar é o nosso fascínio por torcer para o vira-lata. A maioria das histórias que tem como estrutura a grande jornada do herói, uma das estruturas narrativas mais conhecidas quando a gente está falando de fantasia e até mesmo abrangendo vários gêneros. Além disso, geralmente o protagonista, que é o herói, ele é um cara meio fudido, desacreditado, que passa por toda a sua jornada tentando se provar, e a gente vê que no final ele consegue, as pessoas em volta dele veem o quão ele é bom, e a gente fica realizado que agora todo mundo percebe o quão bom ele é, coisa que a gente já tinha percebido lá no início. E o vilão clássico, que geralmente é um antagonista, ele é um vira-lata de um ponto de vista narrativo. Ele sempre está fadado a perder, a ser superado pelo herói. É aquela velha dinâmica, luz contra escuridão, e a luz sempre ganha. Porém, não apenas a dinâmica, mas a filosofia da dicotomia, né? O bem contra o mal, luz contra trevas, né? Deus contra o diabo.
esse tipo de coisa, né? E uma narrativa boa, que se preze, obviamente, ele deve ter isso. Ele deve ter essa ideia do bem contra o mal. Ele deve ter a ideia do vilão contra o herói, sabe? Eu acho isso muito foda, porque, obviamente, toda a história ela precisa ter um herói, na minha opinião, né? Assim como todo herói também precisa ter um vilão, né? Para fazer com que ele se inspire ainda mais e ele também se mantenha no caminho correto, né? Para que ele se mantenha o herói, ainda ele tenha aquela vontade de salvar as pessoas, de fazer o bem, né? Eu ouvi uma vez que dizia uma coisa que dizia o seguinte: para que o mal prevaleça, basta que o bem não faça nada. E isso é um fato, né? Isso é um fato. Em várias histórias a gente vê que o mal ele pode até prevalecer por um certo tempo, mas ele sempre vai cair. Porque a ideia não é passar que o caminho errado é o correto de se seguir. Não. A ideia é mostrar que o caminho errado ele realmente é errado até o seu último, sabe, até o seu último passo. E o herói tá ali para mostrar isso. O herói tá ali para impedir esse novo avanço, sabe? Eu acho isso muito legal, cara. E nesse mundo recheado de diversos vilões, uma das coisas mais difíceis que existe é encaixar o vilão certo na trama certa, com o teor certo e com a personalidade certa. Concordo, porque muitas vezes o vilão ele vai até além do que a obra propõe, né? Ele ganha muita força, ele ganha muita, não é visão, mas ele ganha muita atenção. E isso faz ele foda. Lembrando que não existe, não adianta criar uma obra ou um universo tão incrível e colocar um vilão bosta. Não adianta. O vilão ele tem que ter carisma, o vilão ele tem que ser vilão. Entretanto, o carisma que ele tem vai fazer com que as pessoas torçam para ele. É errado isso? Não necessariamente errado o que eu estou querendo dizer. Mas se um vilão não é bom, por que a pessoa vai continuar assistindo a obra? Se o vilão não é interessante, ele é fraco, por que a pessoa vai continuar lendo a obra? O vilão ele tem que se mostrar superior, o vilão ele tem que mostrar carisma, assim como ele também tem que mostrar maldade. Ele tem que fazer valer a sua palavra, sabe? Eu acho isso muito legal. E pra mim, existem vários vilões incríveis, mas eu acho que o vilão de todos assim que se destaca nisso que eu tô falando é o Negan, ali do Jeffrey Dean Morgan no The Walking Dead. Ele é um crápula, ele é um safado. Mas o carisma dele, o jeito como que ele pega o público, faz o público gostar dele. Ele é um bom vilão, na minha opinião. É porque muitas vezes o grande vilão, ou até mesmo vilões secundários, servem para contar a história e o universo inserido. Como por exemplo, no meu vídeo do Hisoka, eu expliquei que ele servia muito como uma espécie de guia do autor para nós, leitores e telespectadores, para entender várias coisas do universo de Hunter x Hunter. Nunca assisti Hunter x Hunter, e também não tenho muita vontade não. Nesse mundo de obras de ficção, já vimos vilões bobões ou leves demais em um contexto que precisavam de um pouco mais de seriedade. Já vimos vilões pesados demais e... Nossa. Isso aqui não é nem 1% do que esse vilão de fato é na história do Thor. O Carniceiro dos Deuses. Isso aqui não é nem 1%. Nossa. Se vocês acharam isso aqui pesado, puta que pariu. É uma porcaria. Complexos demais que foram colocados em um contexto leve e bobo demais. Já vimos muitas vezes vilões prejudicados pelo roteiro, mas e se o seu vilão for pesado demais, sombrio demais, em um contexto que era para ele ser bem mais leve, já que é um produto voltado para crianças, só que ele é tão foda e tão bem escrito que qualquer barreira para ele não significa nada, seja na história e seja para nós. É claro que eu estou falando de um dos melhores vilões dos animes e mangás, Orochimaru. Isso aí eu discordo. Um dos melhores vilões talvez da obra, mas não dos animes e mangás. Existem tantos outros vilões fantásticos,
Aizen Sousuke, por exemplo, do universo de Bleach, tá? Tanto que ganhou o prêmio de como o maior vilão de todos os tempos dos animes, né? Então, assim, Orochimaru é o grande vilão de Naruto clássico que já e olha que eu gosto do Pain, mas eu concordo, o Orochimaru ele é muito superior ao Pain. temos um vídeo aqui falando que é uma obra-prima e eu ainda acho isso. E um dos pontos mais importantes de um vilão, ainda mais de um grande vilão, é a sua presença. Não só a presença dele como personagem, mas também no enredo. O quanto ele interfere na história como um obstáculo para o protagonista. E a primeira coisa que você deve lembrar quando eu falo Naruto clássico é no exame Chunin. O momento onde vimos Rock Lee contra Gaara ao som de Linkin Park. O momento onde Gaara gritou e o momento onde Tenten estava colando uma prova com visíveis espelhos em cima dela, como ela não foi pega. O exame Chunin é de longe Né? Enfim. um dos mais lendários e icônicos arcos quando o assunto é Battle Shonen, famoso anime de lutinha voltado para o público infanto-juvenil. E nesse arco, Orochimaru é absoluto, ao mesmo tempo que em nenhum momento ele rouba a cena, sequestra a cena para si, afinal é um exame muito importante para, né, os alunos, para os garotos, para Naruto e companhia. Então a gente vê que o cara, ele literalmente criou uma aldeia só para participar desse exame, a aldeia do som. Nesse processo inteiro ele infecta o Sasuke com uma marca da maldição, e essa marca por muito tempo define o Sasuke como personagem, e ela é extremamente importante em todo o enredo de Naruto, porque ela é a marca que liga Sasuke ao Orochimaru e faz ele querer, né, buscar poder com esse cara, e depois é a mesma marca que é expurgada pelo Itachi na Batalha dos Irmãos, mostrando que o Itachi não é o desalmado que a gente achava. E esse Mas poderia ser, né? Lembrando que essa marca aí também ela foi colocada ali porque o Orochimaru desejava possuir o corpo do Sasuke, né? momento já mostra também o quão Orochimaru é ligado nas informações do mundo, como todo bom vilão deve ser. No caso, um vilão inteligente, mastermind, que nem o Orochimaru. Caraca, hein? Parabéns aí, irmão. Bonito o quadro do Ghost in the Shell ali. Eu vi agora. Já tinha visto do Akira, mas eu vi agora o do Ghost in the Shell ali. Show de bola, parabéns. Ele sabia da história do Sasuke, do ódio que ele tem pro irmão e pela busca incessante que ele tem pelo poder. Ele sabia que ele acharia ali um prodígio interessante para ele treinar e ver o que acontece. E é claro, no final do arco, Orochimaru finalmente se revela e ele simplesmente mata o terceiro Hokage. Ainda em Naruto clássico, tá bom? O anime não acabou. E ele faz isso com um dos jutsus mais importantes da história de Naruto, chamado Edo Tensei, que reencarna, né, a galera que já se foi. Que é um jutsu que vai retornar na Quarta Guerra Mundial Ninja e vai, na verdade, definir essa guerra, mas eu já fiz o vídeo todo sobre essa porra e, sinceramente, eu me recuso a falar mais do que isso. E tá certo, irmão, porque, porra, é muito chato e triste quando você vê algo tão legal, tão brabo, sendo fudido com um bando de flashback inútil. Como que eu tomei raiva dessa saga, dessa parte aí da guerra, cara? Provavelmente você tem outros argumentos aí, com certeza. Mas essa do flashback aí, mano. Pô, tem um episódio, cara, que tem a porra de um flashback. Que o flashback é quase 30. É quase o episódio inteiro. O episódio é de o quê? 22, 23. O flashback deve durar uns 20 minutos, cara. E o pior de tudo é que não é um flashback inédito. É um flashback que a gente já tinha cansado de ver várias e várias e várias vezes. Oh, que saco, mano. E nessa luta que ele tem com o Hiruzen, ele mostra vários poderes fodas e o objetivo real dele, do porquê ele estava, né, envolvido no exame Chunin, mostrando que o Sasuke foi só uma surpresa agradável, né? E isso é muito importante quando o vilão não vê os protagonistas como os centros do universo daquela história. Eu acho importante personagens tão importantes como Orochimaru mostrarem que o mundo não gira em torno desses personagens principais. As coisas acontecem e conspirações acontecem sem eles no centro. É aquela parada, é aquela dinâmica, na verdade, igual RPG de mesa, né? Você sabe que eu sou mestre de RPG, jogo RPG também. É aquela dinâmica do mundo acontece.
né? O mundo ele não para porque os jogadores não estão em uma dada cidade, ou próximo de uma caverna, ou em um ponto da floresta. O mundo simplesmente continua. Depois que eles chegam naquele ponto, fazem o que tem que fazer, eles vão embora, mas o mundo não para. A vida acontece, as coisas vão se modificando, né? As coisas vão acontecendo, e isso é legal em qualquer obra, seja RPG de mesa, RPG online, anime, sabe, série, novela. Eu acho isso muito foda quando a obra em si faz dessa forma, sabe? É muito legal mesmo. E depois de todo esse rebuliço que ele causa no arco de Exame Chunin, a gente pode falar que ele está indiretamente ligado a todos os arcos subsequentes de Naruto e Naruto Shippuden. Afinal, por boa parte da sua continuação, ele está, né, treinando com o Sasuke, fazendo ele ficar foda pra caralho. Além de que ele foi responsável por causar várias instabilidades políticas, fez, por exemplo, a Tsunade virar Hokage. Em suma, assim como o Diobrando em Jojo, Orochimaru Melhor vilão da saga, na minha opinião. Se torna um vilão onipresente. Um vilão que, mesmo que não esteja, né, ele diretamente ligado a uma certa trama, ele indiretamente está ligado com qualquer evento que ocorra em Naruto. Concordo. Ok, essa já é uma baita de uma característica, né? Vilões como, por exemplo, o Thanos, né? Até falam, né? Eu sou inevitável, comprovando o quão grande vilão ele é. Mas o que torna Orochimaru especial de fato? E faz ele ser um personagem que estava completamente fora da cogitação, vendo a proposta de Naruto e funcionar tão bem. Primeiramente, é importante entender um pouquinho de como a indústria de mangás do Japão funciona. Como eu expliquei antes, Battle Shonen é um gênero de mangá que se refere aos animes de lutinha voltado para a demografia infanto-juvenil. E Naruto, antigamente, era serializado pela revista Shonen Jump, a revista shonen mais famosa do Japão e do mundo. E hoje em dia, obras shonen, obras voltadas para o público infanto-juvenil, elas não são mais tão voltadas para o público infantil. Caraca, era isso que eu ia falar agora, porque Jujutsu não é voltado pra galerinha não, mano. É uma parada bem, assim, pesada, envolve maldição e tal. Propriamente dito, como era antes. Afinal, o Japão ele tem um problema de natalidade muito grande, poucas pessoas nascem, tem muita gente velha, e o público da Shonen Jump, e na verdade o público que consome, né, revistas shonen no Japão, hoje em dia a média dessas pessoas é de 18 anos de idade, ou seja, já são adultos, jovens adultos. Então não é à toa que obras mais mais sangrentas, mais complexas, como por exemplo Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, são serializadas pela Shonen Jump. Mas na época que Naruto estava lançando a Shonen Jump, entenda que era um público verdadeiramente infanto-juvenil. Uma galera de, sei lá, 10 anos lia essas obras, lia Naruto. E eu tenho certeza que muitos de vocês viram Naruto na TV com mais ou menos essa idade. Então imagina você ter, sei lá, os seus 12 anos de idade lendo o seu Narutinho e do nada você vê essa cena aí. Isso é pra dar medo, hein? Caralho, mostrar que é vilão mesmo. Eu ia achar que eu tô lendo a obra errada. E essa é uma das principais características que fez Orochimaru ser um vilão tão icônico. Ele dava medo de fato. Mas isso não se refere somente à sua aparência, ao seu estilo, à sua estética, né? Que tem essa... Se você for olhar aqui, colocar uma cor nos olhos dele, tirar essa sombra do olho, tirar esse cabelo, colocar o do Naruto, é o Naruto. Assim como o Nagata é o Naruto também, né? Enfim. De cobra, assim como os Sanis lendários têm, né? O Jiraiya com o sapo, a Tsunade com lesma. Orochimaru realmente ia além quando o assunto é ser vilão. E na minha opinião, a psique dele é muito interessante e, na verdade, bastante complexa, ainda mais tendo todo esse contexto de ser uma obra, né, majoritariamente infantil. Orochimaru perdeu seus pais quando era muito novinho, portanto, ele sempre foi tido como um órfão, alguém que naturalmente não tinha muitas coisas para se agarrar. Porém, vivendo em tempos de guerra e tendo exemplos do seu lado, como por exemplo a Tsunade, que foi uma melhor amiga sua, que teve uma perda traumática do seu irmão mais novo e do seu amante, por causa de todas as situações, Orochimaru ele começou a ver a fragilidade humana como algo patético. Ao invés de chorar a perda dos outros e esperar morrer
eu vou fazer algo em relação a isso, fazendo ele formar seu grande objetivo, que é se tornar o ser perfeito, um ser imortal e que saiba todos os jutsus já inventados. E esse pode ser considerado um objetivo meio superficial de um vilão meio bobão, né? A gente tem, por exemplo, o Cars de Jojo, que por mais que eu ache ele um bom vilão, não há muita explicação de fato do porquê ele quer ser o ser supremo e blá blá blá. Mas Concordo. O Cars é bom, mas não se compara ao Dio. Mas essa perspectiva superficial muda quando a gente vê o que ele traz à mesa. O quão sombrio e perturbador ele consegue ser nesse mundo que até então era para ser um pouco mais leve. Para começo de conversa, por mais que a sua aparência não seja convidativa, Orochimaru é alguém de uma personalidade infecciosa e ele é um manipulador nato. É como se a sua genialidade e inteligência fizesse várias pessoas orbitar ele, né? É como se fosse algo natural. Ele é tão intrigante, as suas visões de mundo fazem tanto sentido quando ele fala, que pessoas com pouco a perder e sem tanta instrução automaticamente vão pro lado dele. E a gente sabe quando o vilão assim é bom, quando a gente vê os, entre aspas, capangas dele e vê se eles são bons ou se eles são personagens totalmente descartáveis. E Orochimaru tem no seu Nossa, Kimimaro, puta merda. compêndio de pessoas manipuladas, o próprio Kimimaro, que protagoniza uma das melhores lutas no Naruto clássico contra Rock Lee, e na minha opinião, ele é um personagem que, por mais que a gente não tenha visto muito dele, ele é bem interessante. E também o próprio Kabuto, que eu acho um personagem incrível. E a jornada dele se espelha muito na jornada de Orochimaru, né? Aquela parada do aprendiz querendo virar um mestre, blá blá blá. E tendo essa personalidade carismática de um jeito meio bizarro, ele rapidamente mostra que ele tem garras, tem boca e tem essa língua zaça. E ele não tem medo, e na verdade receio ou escrúpulo de trair qualquer um que ele teve certa relação. O que na minha opinião torna ele bastante perturbador, porque a maioria das pessoas que se juntam com Orochimaru sabe o quão bizarro e doente ele é, e mesmo assim confiam nele e ele sempre as trai. Mostrando que o carisma e genialidade dele fazem com que as pessoas realmente se seguem quando perto dele e tentem confiar, tentem ficar perto desse cara, porque ficando perto dele eu terei poder, ficando perto dele eu serei melhor. E Lembra de novo a parada que eu falei do carisma? Ele é um carismático do caralho, ele tem um grande carisma. Nossa, olha essa cena. Caraca. Em busca de ser um ser perfeito, ele tem que experimentar, ele tem que saber quais mutações ele precisa passar para conseguir se tornar o que ele considera como, né, a espécime suprema, fazendo com que ele protagonize inúmeras cenas bizarras e doentias, de novo, em um mangá, em uma obra que não é suposto ter isso, como por exemplo nessa cena, acho que todo mundo conhece, dele sendo flagrado em um dos seus vários laboratórios fazendo experimentos com pessoas e cadáveres. Cena essa que foi censurada no anime e daqui a pouco a gente já vai falar disso. Seu objetivo torna ele apático, inescrupuloso. Ele então, mas é essa ideia dele ser inescrupuloso, né, que faz ele um bom vilão, na minha opinião, tá? Não mais se importa com relações humanas e relações mundanas. Só o Por objetivo isso que dele. ele não tem problema nenhum de trair pessoas, de manipular pessoas, porque o objetivo para ele é muito maior do que qualquer outra coisa. O que faz que ele seja, de novo, mais perturbador ainda. Porque como eu falei no Como Criar o Perturbador, coisas incongruentes, coisas que não deveriam existir e que entram em contato na nossa realidade que fazem o perturbador. Por exemplo, Midsommar ser um filme de terror de dia, né, na claridade, na luz solar. Isso é algo que buga o nosso subconsciente, é algo que faz a gente não conseguir mais esperar por nada, o que gera o perturbador. E o Orochimaru é a mesma coisa, ele é apático, ele trai pessoas como se não fosse nada, ao mesmo tempo que ele tem uma paixão ardente e extrema emoção em relação ao seu objetivo. Vendo esse personagem e principalmente a maneira que ele foi tratado no mangá, dava pra ver que Masashi Kishimoto queria muito mais pra ele. Mais. O fato de ele ter sido o vilão principal de Naruto clássico já demonstrava que esse personagem poderia ter muito mais lenha pra queimar. Mas aí a conta chega e aparentemente o público entende que ele é um personagem um pouco sombrio demais, complexo demais
para a obra que a gente está assistindo. Naruto Shippuden, pelo menos sua primeira metade, tem uma trama muito direta. Agora é o momento que a gente finalmente vai lutar contra a Akatsuki, o grupo criminoso de ninjas renegados misteriosos que estão atrás das Jinchuriki. E dá pra ver que o Orochimaru não saía da cabeça do Kishimoto até mesmo nessa trama, né, que sai bastante do holofote do Orochimaru, no momento que ele coloca o Orochimaru como um antigo membro da Akatsuki, ligando ele com a trama do Itachi e dando uma explicação do porquê ele conhece o Sasuke, né, e porquê ele vê potencial nele. Ele estava previsto para ser um personagem mais utilizado, com mais presença. Mas no fim do dia, infelizmente, Orochimaru serviu como um plot device para explicar duas coisas. A primeira, mostrar o quanto o Sasuke é forte e como ele evoluiu no momento que ele trai o próprio mestre, que é conhecido por trair os outros. E a outra, para mostrar a verdadeira natureza de Uchiha Itachi no momento que ele expurga o Orochimaru dentro do Sasuke. Mas na minha opinião, Masashi Kishimoto ficou tão sentido com isso, porque na Quarta Guerra Mundial Ninja, o Kabuto vira basicamente um Orochimaru 2 e o Orochimaru é ressuscitado pelo Sasuke, e eu vi aquilo ali como uma espécie de, cara, de alívio do Kishimoto de voltar com esse personagem. Ele não queria perder ele da maneira que ele perdeu. E no... porque assim, o Orochimaru, ele era um personagem que tinha muito mais a oferecer ainda. Ele poderia, por exemplo, ser um vilão que não precisaria ter morrido necessariamente, né, ou ter sido expurgado como ele foi. Ele simplesmente poderia realmente se manter vivo, né, se bem que tá lá no Kabuto e tal, mas enfim, sabe, mas eu não tô falando se manter como Kabuto, mas se manter como o Orochimaru de verdade, né, sabe aquela coisa de, por exemplo, ele morrer e acordar em outro corpo, né, no jogo de fantasia de D&D tem isso, tem uma magia chamada clone, onde quando o clone morre, o outro desperta com as mesmas memórias, com as mesmas habilidades, né? Então poderia ter sido feito isso com o Orochimaru também, por que não? Ele era um gênio, né? De repente, ao tempo inteiro, ninguém estava vendo de fato o verdadeiro Orochimaru, mas sim seus clones. Mas enfim, também a ideia era muito boa, as coisas que estavam fazendo. Eu acho realmente uma pena, porque eu acho que era um dos vilões. Eu gosto do Pain, mas o Orochimaru era um vilão do caramba, cara. Era mó vilãozão legal pra caralho de se acompanhar, sabe? Você gostava quando ele aparecia, né? Notando os dois grandes vilões de Naruto Shippuden, a gente pode interpretar algumas coisas. Naruto clássico foi um verdadeiro sucesso, as pessoas abraçaram muito, gostaram muito, principalmente quando foi adaptado para anime. Porém, o público que estava consumindo aquela obra era agora adolescente, pessoas que estavam muito viciadas em ver lutas, em ver poder em cena. E é isso que a gente teve na saga Akatsuki, com várias lutas com vários poderes diferentes, e depois, né, com o Pain sendo, né, a epítome disso tudo. Porém, os fãs, os editores, os executivos por trás da obra queriam mais desse tipo de personagem. E é aí que ele cria Madara Uchiha, que sim, é um personagem que tem sua complexidade, principalmente no seu passado, mas ele na Quarta Guerra Mundial Ninja é literalmente o exército de um homem só. Ele é forte pra caralho e é isso que define ele. E então, vendo todo esse cenário, né, onde os fãs querem ver muito mais poderzinho e lutinha, e o Orochimaru não trazia tanto isso à mesa, afinal ele era muito mais cerebral, né, estratégico, né, ele tinha muitos planos. Ele, infelizmente, não teve mais espaço na obra que Naruto se tornou. E no o que é uma pena, sinceramente. Fim é assim, é até uma piada no sentido de que ele simplesmente abandona o objetivo dele, porque ele fica tocado com o objetivo do Sasuke de fazer as coisas diferentes e tudo mais, sendo que ele é um cara que viveu muito mais que o Sasuke, tem muito mais experiência que ele e literalmente entregou tudo pelo seu objetivo, mas agora esse moleque me tocou. Realmente essa parada de ser o ser supremo não tá com nada. E o eu sou um merda, eu sou um merda. É literalmente isso, porra, eu sou um merda, cara. Eu vivi pensando a vida inteira uma coisa que eu tava errado. Porra, eu sou um merda. Claro que não. Claro que não. É uma pena isso.
Pior é que o roteiro não só abraça isso, como também o perdoa de tudo que ele fez. Tendo direito com ele aparecendo ali no videozinho do casamento do Naruto, cara. E depois se tornando aquela coisa em Boruto, né? Então, analisando dessa maneira, dá pra ver muito claramente a maneira que o Orochimaru funcionou, principalmente no Naruto clássico, e depois como ele se tornou um personagem meio obsoleto para a proposta do que Naruto se tornou. O que é verdadeiramente uma pena. Orochimaru era um personagem complexo e bizarramente perturbador para a obra que estava. Ele era simplesmente demais. É um pouco frustrante perceber o tamanho do potencial desse vilão e a maneira como ele foi utilizado na vinda de novas tramas, na vinda de novos personagens que simplesmente desbancaram ele. Apesar... devo lembrar, essa imagem ficou bonita ainda, hein? Ficou bonitona essa imagem. Pra print, hein? Quem quiser printar, printa aí. O que eu ia falar? Ih, caralho, esqueci o que eu ia falar. Deixa eu voltar aqui, Caio, eu vou lembrar. Novas tramas na vinda de novos personagens que simplesmente desbancaram ele. Apesar dos apesares, Orochimaru ainda é um personagem incrível e um vilão mais incrível ainda. Estará para sempre no hall da fama dos vilões dos animes e mangás. E com certeza ficará marcado na maioria de nossas mentes como um dos primeiros vilões de anime que realmente nos deu medo. Que a gente temeu não só pela sua estética, pela sua aparência, mas também pelos seus planos, pela sua personalidade, pela sua imprevisibilidade como ser humano. Verdadeiramente um baita vilão. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Isso mandou ver, mano. Se tiver pelo celular, dê uma rapada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Brubru, O Gugas, a rosca dele, Vanilson Silva, Retroblaze, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onda, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Juqueira, Pedro Corredor PL, Rafa, Gabriel Franco, Volknar, Yukaka Amaguei, Escodei Baixinhos, Renan Corrêa, Tico Mia, Rê Benedito, Iburi, Interlogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Gelk, Gabriel Zardo, Frost, Isaac, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarra, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, I Love Blondes, Quebra-Cabeças, Pride Tawat, Monolítico, Goiaba 1902, Hipnos 11, Devins, Vinho de Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória, Toxic, John Vector, Bambu, Isalon, Worth, Gabriel Rachadel, Meu Nome é Jorge, Sterdrovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fano Dante, Branco Júnior, Richard K, Teus 7, Paulo Vitor, Rafael Ribeiro, Yalin Rabei, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Pixel Z, Iride, Dimitri Alves, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Igor Pereira, Maurício Vieira, Sugiro Kimimami, Yuri Fukuda, Woffen, Caio Dutra, o Jardim Jesus e as Árvores Somos Nós, Errude, Pai de Dois Gatos de Smoke, Pepoca, Wev, O Fluminense, Cowboy do Espaço, Igor Viana, Entrou o Samonês, Buraco do Peru, Gabriel Rodrigues. Essa foi foda. Essa foi foda. E Abílio Rua. Eles são... Parabéns aí, irmão, pelos seus membros. Cara, vários nomes interessantíssimos. Um dia eu vou ter membros também aqui no canal. Os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio. Vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses Paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês. Então assim, se tiver sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau. Porra, meu irmão, parabéns aí, cara. Canal sensacional aqui. Me inscrever agora. Porra, muito bom, mano. Muito bom. Legal pra caramba. Muito legal. Muito legal. Parabéns, de verdade. De verdade mesmo. Tá? Porra, depois eu volto aqui pra fazer uma maratoninha, viu? Muito legal, cara. Inferno de Dante, pessoal. É o canal. Lembrando que os canais que eu vou ver aqui, reagir, vão estar na descrição pra vocês poderem se inscrever, dar uma olhadinha também, tá bom? Ajudar a galera. Vamos chegar junto, pessoal, beleza? Então, bora para o próximo. Uau, gostei do Inferno de Dante. Bem legal, viu? Vamos para o próximo, que é Daniel Moraes. Esse aqui vocês já estão cansados de ver, né? Vira e mexe, eu sempre estou trazendo conteúdo aqui do cara. E agora é para encerrar aquela saga lá dos Arrancars. Ele falou sobre a Soul Society também. Cadê? Soul Society, o nascimento do maior vilão dos animes, parte 2. Olha, que legal. Interessante. Então, bora lá, Dani. Pera aí, irmão. Vou deixar aqui a minha contribuição. Arrancar o final perfeito de Bleach. Ou quase. Na minha opinião, tinha que ser o final da obra como um todo. Tá? Na minha opinião. A saga Fullbringer é legal? É legal. É interessante? É interessante. E o melhor de tudo, na minha opinião, ela marca a transição do Bleach Shonen para um Bleach Seinen. Para um Bleach mais adulto, né?
E eu gosto muito disso. Eu gosto muito da Guerra dos Mil Anos. Eu gosto muito do Bleach, que eu conheci lá no início dos anos 2000. Eu gosto pra caramba, sabe? E essa parte agora, esses momentos finais aí da saga, né, de Ichigo e companhia, mostra uma maior, como é que eu posso dizer? Não é severidade, eu tô com isso na cabeça. Uma maior responsabilidade dos personagens, sabe? Eu acho muito, tanto que a gente perde muitos personagens queridos, como o próprio Yamamoto, né? Vou mostrar aqui pra vocês, não tenho vergonha de mostrar aqui. Tatuei em homenagem ao velho Yama, né, cara? Depois daquela luta que ele teve lá. Então, eu vejo esse Bleach da Guerra dos Mil Anos dessa forma. Um Bleach seinen, sabe? Embora ainda tenha muito poder, muita pancadaria, mas isso, a obra pede isso, né? Então, automaticamente, ele tem muito do que o Shonen também tem, só que eu acho que o drama é um pouco mais forte, né? Tanto que a Saga do Inferno também traz muito disso, desse negócio de drama, né? Mas bora lá, vamos ver aqui o que o Daniel Moraes está falando. Ah, claro, a gente só vai ouvir se eu deixar o volume, né? Todo bom anime shonen precisa de algum tipo de conflito gigantesco, um torneio, uma guerra, um campeonato, e no caso de Bleach isso é o que não falta, já que nesse ponto a gente tá no meio da maior guerra do anime inteiro, pelo menos até agora. E por isso, como prometido, hoje a gente vai retomar essa história exatamente de onde a gente parou no último vídeo, que é no meio da guerra contra os Arrancars. Aqui é onde a gente vai ver as melhores e piores bancais, transformações, lutas e principalmente a luta final contra o vilão mais foda que eu já vi no shonen. Então, só para deixar claro, não precisa ser Arrancars, tá? Porque mesmo no plural é Arrancar do mesmo jeito. Vambora. Nesse momento a porra da... E isso não fui eu que disse, Clube Outsider tá lá. A área tá ficando muito mais complicada com a chegada dos Vizards entrando na briga junto com os capitães. A gente tem o Komamura confrontando o Tosen, a Haribel voltando pra batalha contra o Hitsugaya, e também com o Bahagan tendo que enfrentar um inimigo completamente diferente. O Shoda, esse gordinho do bigode rosa, é um especialista em técnicas de barreira. O gordão do Kidous. Ele é brabo. Puta. Além de ser bem inteligente também, diga-se de passagem. Ele percebe que o único poder forte o bastante para matar o Bahagan naquele momento é o poder do próprio Bahagan. E por isso eles bolam um plano para virar o Respira contra ele mesmo, prendendo o Bahagan dentro de uma barreira de contenção, onde ele é atingido pela própria técnica, pela própria fumaça. E vamos ser sinceros aqui, essa é a melhor conclusão possível pro personagem? É o que a gente esperava? Não. Pelo menos pra mim não, mas ainda assim, bora passar um pouco de pano, nessa situação, nessas condições, eu acho que é o melhor que dava pra esperar, principalmente contra alguém como o Bahagan, já que... Eu discordo, irmão, eu discordo, Daniel, porque não precisava destruir ele, lembrando rapidamente aqui que o dublador do Bahagan infelizmente faleceu também, né, ele não podia estar necessariamente ser destruído daquela forma. Ele poderia ter sido preso, selado também. Eu acho que seria até um pouco mais agradável, porque daria a entender que em algum momento ele poderia se soltar de novo, mas dado ao poder do mestre dos Kidous, né, esse personagem de Bleach que eu não lembro o nome agora, ele poderia ter feito isso, mas foi resolvido dessa forma. Eu acho realmente uma pena, tá, mas aconteceu. Que ele basicamente tem o ilimitado do Gojo, ninguém consegue tocar no cara, já que ele desacelera o tempo ao seu redor, e com o Respira ele consegue destruir tudo que ele encontra pelo caminho. Então como vencer um cara desse se não for na base do roteiro no Jutsu? É meio complicado, realmente. Claro que ainda tem muito mais por trás do personagem, do passado dele, do seu papel como rei do Recomundo, tudo que ainda vai ser discutido no vídeo dele que vai sair no futuro. O Stark, que agora estava enfrentando os Vizards, libera uma técnica de vários lobos atacando ao mesmo tempo para vencer a luta, só que antes dele conseguir dar o golpe final, ele é apunhalado pelas costas por uma espada que surge simplesmente da sombra, literalmente. Preto. Isso. E é aqui que a gente tem a revelação de uma das melhores técnicas do anime inteiro. O Kyoraku aparece e revela que usou uma técnica chamada Kagione ou Kagioni, onde ele consegue manipular sombras, explicando que a sua Zanpakuto consegue transformar brincadeiras de criança em realidade, e que nessa situação eles estão jogando um jogo com basicamente duas regras: a Takeone, que é quem tiver numa posição mais alta, mais elevada que o outro vence, e a Kageone, que é quem pisar na sombra do outro perde. E o mais foda dessa técnica é que qualquer um que tiver no alcance da Reiatsu dele
é obrigado a participar e seguir essas regras, senão acaba sofrendo as consequências e até pode morrer no processo. E é aí que o Stark percebe que esse oponente contra quem ele tá lutando, o Kyoraku, é alguém muito difícil de se enfrentar, já que ele não pode lutar com tranquilidade nem no ar por conta da diferença de altura, nem no chão, já que ele pode pisar na sombra. E pra mim, esse é um tipo de técnica muito interessante porque traz pra história uma variedade, uma imprevisibilidade muito grande, o que combina com o Kyoraku, já que ele sempre foi esse cara que não gosta de lutar, ao mesmo tempo que é super forte. É um paradoxo ambulante. E a conclusão dessa luta aqui, ao contrário daquela do Barragan, é muito boa, quase perfeita, já que nela o Kyoraku usa outro jogo baseado nas cores, e nesse jogo a cor que você grita, que você fala, causa mais dano no seu oponente, dependendo da quantidade dessa cor que ele tem presente no seu corpo, na sua roupa, nas suas armas. Mas também dá pra causar ainda mais dano quanto mais você mesmo tiver essa cor no seu corpo, já que isso te torna vulnerável. Então quanto maior o risco, maior a recompensa. E é aí que vem a jogada de mestre que mostra por que o Kyoraku é tão foda e é um gênio absoluto. Ele se aproxima do Stark pra dar mais um golpe, só que antes de ele atacar, ele tira o seu manto de capitão e grita a cor preta, o que pra ele seria um risco absurdo, já que agora ele tava todo de preto. Mas ao mesmo tempo aumenta muito o dano que ele ia causar no Stark se ele acertasse algum lugar preto, exatamente como ele queria. Nesse ponto a gente ainda viu um pouco do passado dele, como ele foi convocado pelo Aizen, hein? Algo que eu acho muito legal nesse arco da falsa Karakura é isso, é a explicação desses personagens, né? A do Greyjoy pra mim é sensacional. Importância da Lilinette pra ele, tudo enquanto ele já sabe que vai morrer e ele aceita isso. E pra ele tá tudo bem, porque agora ele e a Lilinette vão ficar juntos pra sempre, ele não vai ter que suportar mais a solidão. E pra mim essa aqui é a melhor conclusão de todos os espadas, eu acho que fica pau a pau com aquela do Greyjoy, que também é muito boa, mas essa aqui combina muito com o personagem, faz sentido pro arco dele e traz uma satisfação muito grande pra gente que tá assistindo, já que por mais que ele seja um arranca, um espada, teoricamente um vilão, alguém que a gente não deveria gostar, ele consegue ser carismático pra caramba, fazer a gente gostar dele, torcer pra ele de certa forma, o jeito que ele vê o mundo, seus poderes, a sua estética, tirando a ressurreição que é meio paia, tudo nesse... É bem paia. Eu acho legal, mas... Esse personagem é muito bom e eu acho que essa conclusão faz jus à qualidade dele até aqui. Mas, como nem tudo são flores, outra luta tá rolando lá no Recomundo e aqui rola um negócio que eu achei muito paia, sinceramente. A gente vê o Randy, a Rukia e o Shed lutando contra os Ezequias, quando de repente o Yami volta e esmaga o Arranca e parte pra cima dos três. E nessa forma ampliada, o Yami tá muito maior e mais poderoso do que aquela primeira aparição dele na cidade de Karakura. E é nesse ponto que ele revela a sua verdadeira força, de ser o 10º espada, já que ele consegue se transformar, por assim dizer, no espada número 0, ao invés do 10. Essa é a sua ressurreição, a ira, em que ele assume a forma de um kaiju gigante, bizarro, e assim ele fica muito mais forte e resistente, muito mais apelão. E cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. Dói na minha mente ver isso. Por que eu falei que isso é uma coisa paia que eu não gostei? Pô, a gente tá pegando um cara que é o mais paia de todos, mais sem graça, pelo menos pra mim foi, e transformando ele no mais forte, com mais energia. Claro que pra definir o vencedor de uma luta, a gente tem que considerar muito mais do que só a força bruta. Tem velocidade, estratégia, questão de experiência, o tipo de habilidade, já que uma pode ser counter da outra. Então é difícil falar que, não, o Yami é o mais foda de todos, ele ganharia de qualquer um, porque a gente tem vários personagens super fodas, tipo, como que o Yami ganharia do Barragan, do Stark, do Kyoha na versão 2.0 dele? É difícil. Mas, do ponto de vista de quantidade de Reiatsu, poder bruto, energia espiritual, aparentemente ele é o mais poderoso sim, acho que isso aí não tem muito como discutir. Ainda assim, narrativamente falando, do ponto de vista de gosto mesmo, eu achei muito pai, achei horrível. Acho que não combinou com o personagem, e não foi uma surpresa tão interessante assim, não subverteu a expectativa de um jeito legal, mas isso é só minha opinião, se você discorda pode comentar aí embaixo. E por conta dessa transformação, ele começa a espancar completamente o Randy, a Rukia, o Shed, pelo menos até o Ichigo chegar, porque aí ele passa a bater no Ichigo. Tanto que o Ichigo quase vai de Vasco nesse processo e ele só realmente não morre por conta da chegada do Byakuya e do Zaraki. E o objetivo deles ali é de liberar o Ichigo pra poder mandar ele pra cidade de Karakura pra ajudar o restante da equipe. Já de volta a Karakura, o Aizen decide finalmente botar a mão na massa, trabalhar um pouquinho, e pra isso ele interrompe a luta da Haribel contra os Vizards, mas ao contrário do que a gente esperava, ele não chegou lá pra ajudar a Haribel, muito pelo contrário. Ele acerta uma espadada nela, falando que ela já não é forte o bastante pra lutar por ele, pra representar o seu nome. E ele simplesmente se revela, né? Simplesmente se revela. Ele revela que o tempo inteiro os Arranca não eram de porra nenhuma.
É aí que o Shinji, que como a gente já viu tem um problema pessoal com Aizen, decide partir pro X1 contra ele. Ele ativa a técnica da sua Zanpakuto, que consegue inverter os 5 sentidos do Aizen, em cima, embaixo, lado, pro outro, pra frente, pra trás, o que obviamente dificulta muito a luta, além de ser um paralelo muito interessante com os poderes do Aizen, já que a Kyoka Suigetsu, a habilidade do Aizen, também tem essa capacidade de manipular a realidade do ponto de vista da sua vítima. Então, de certa forma, no efeito final, são habilidades muito parecidas, com níveis diferentes, é claro, mas com um efeito final bastante próximo. Do outro lado da cidade, a gente vê o Komamura enfrentando o Tosen, finalmente. Isso porque essa luta dos dois já foi meio que anunciada desde lá do arco da Sociedade das Almas. A gente viu que eles tinham uma amizade muito grande e que o Komamura viu a traição do Tosen como uma questão pessoal, já que foi uma quebra de confiança, uma quebra de amizade, algo que eles cultivaram por anos como Shinigamis. Então aqui o objetivo dele era confrontar o Tosen, tentar entender por que ele teve essa escolha, por que essa decisão, o que ele realmente acreditava. A luta em si não era para necessariamente derrotar, matar o Tosen, e sim para entender, para conseguir colocar um ponto final naquele assunto. O que fica ainda mais difícil de fazer quando o Tosen decide colocar uma máscara de Hollow. Mas cara, isso aqui ficou muito legal, essa forma dele é muito legal, mano, do Tosen, eu acho. Porra, melhor do que aquela outra ridícula lá. Essa aqui é sensacional. O que obviamente deixou o Komamura chocado, impressionado com aquilo. Ele começa a explicar que o Aizen deu para ele um poder muito maior que a Bankai, em que ele mesmo consegue usar a rolificação. E com esse novo poder o Tosen consegue acertar o Rizai com uma facilidade. Isso aí é ridículo. Essa transformação aqui é ridícula, na minha opinião, mas... é absurda. Ele defende os ataques do Komamura sem esforço nenhum. E no meio da luta, enquanto eles estão se atacando, eles começam a discutir, a confrontar um ao outro pelas escolhas que eles fizeram até aqui. Pro Komamura, aquelas ações do Tosen foi uma corrupção, uma traição dos seus ideais de justiça, de lealdade que ele... ao qual concordo. Que tinha antes de se virar. Enquanto pro Tosen, ele vê aquilo como um fortalecimento, como uma evolução necessária para ele alcançar o seu objetivo de justiça, o que teoricamente ainda seria justiça. E por conta disso, vendo que ele não ia conseguir mudar o ponto de vista do Tosen, o Komamura decide abrir os olhos dele na base da porrada. E a luta em si é boa, é interessante, principalmente pela relação dos dois, o dilema moral, o ideal que cada um defende. Só que ela é um pouquinho complicada porque no fim das contas o Tosen acaba virando literalmente um monstro, perdendo completamente tudo que definia ele antes, inclusive a cegueira, que inclusive antes tinha sido um dos motivos da amizade dos dois ter começado, já que ele não julgava o Komamura pela aparência de lobinho furry dele, só que lobinho furry, que ele perde essa característica que ele passa a enxergar. Inclusive ele zoou o Komamura pela aparência dele, falando como que ele é feio e não sei o que. Tudo numa tentativa de atingir o amigo, de provar que ele não se importava, o que não parece ser tão verdade assim. Já que no final das contas, quando ele finalmente é acertado por um golpe na cabeça, ele começa a repensar tudo aquilo, refletir sobre as suas decisões, e o Komamura entende o seu antigo amigo, seu antigo parceiro. Fala pra ele não se concentrar totalmente na vingança, pra não perder o seu próprio coração, sua própria alma. É aqui que o Tosen parece entender o que o Komamura quis dizer e perceber que ele estava no caminho errado. Tanto que ele começa a chorar, agradece o Komamura. Ele até tenta reconhecer o rosto do Rizage também, só que antes dele conseguir fazer isso, seu corpo explode completamente, acabando com a luta em si. E aí vem a pergunta natural: foi uma conclusão boa? Fez sentido pro personagem? Eu acho que sim, mas eu acho que foi um pouco rushado. Eu gostaria de ter visto mais detalhes sobre a questão do Tosen. Concordo. Também acho que foi um pouquinho rushado também. Poderia ter visto um pouco mais, se emocionar um pouco mais também com o personagem. Porque eu gosto do Tosen. Gosto do Gin, gosto do Aizen também. Eu gosto desses personagens, né? Mas a gente não teve tanto tempo, talvez, né? Mas a batalha é muito boa, viu? O passado dele eu senti falta de explorar um pouco mais isso. Principalmente também por conta dessa transformação. Eu particularmente não gosto muito quando os personagens vão tendo transformações e ficando cada vez mais monstruosos, mais genéricos, como foi o caso do Tosen. Eu gostava do design dele antes, mas ok, isso aí a gente fala mais no vídeo dele. Por enquanto vamos deixar assim. Até porque nesse ponto aqui o Ichigo finalmente... Esse é você. Espera, não, esse é você. E você quer conquistar o mundo de Albion? Finalmente chegou na cidade de Karakura e aparece exatamente atrás do Aizen, por sorte ou não. Aqui ele consegue lançar um Getsuga Tensho absurdo, só que ele erra o ataque. E o Aizen aproveita essa situação para fazer o que ele faz melhor, que é manipular. Ele começa a falar que sabia dessa intenção do Ichigo de acabar com a luta rápido, com um ataque de surpresa, só que ao mesmo tempo ele teve medo de usar sua máscara de Hollow logo de cara e perdeu o controle de novo, e por isso ele errou o ataque. Tudo pra tentar desestabilizar o Ichigo, fazer ele sentir que ele perdeu a oportunidade, que ele teve medo demais pra poder resolver a situação, como todo mundo esperava dele. O que obviamente funciona, porque, né, é o Aizen, tem uma coisa que ele sabe fazer, e ele realmente entra na mente do Ichigo. Manipular os outros, principalmente o Ichigo, e aí começa aquela série de humilhações no estilo Aizen. Ele começa a falar com o Ichigo: pô, por que você tá tão longe? Vem cá, vamos conversar aqui, não tem porquê você se manter longe, isso não vai te salvar. Tanto que ele se aproxima do Ichigo, encosta no peito dele sem ele perceber, tudo pra deixar bem claro que o Ichigo tá na mão dele, que se ele quiser ele mata o Ichigo a qualquer momento, sem que ele possa fazer nada pra se defender.
O que não era mentira. Não era mentira. Mais uma vez ele tá mostrando pra todo mundo, e nesse caso principalmente pro Ichigo, que ele tem um controle absoluto de tudo, que ele tá acima de todo mundo. Além do fato de estar se exibindo para os Vizards e para os Shinigamis, né? Capitães e tal. E é nesse momento, vendo que o Ichigo tá sendo quebrado realmente pelo Aizen, que as 13 divisões e os Vizards decidem interferir na luta. O Komamura chega e avisa pro Ichigo pra não se deixar levar pela raiva, que era isso que o Aizen queria, manipular ele, quebrar sua determinação e que ele não podia deixar isso acontecer. E aqui todo mundo se junta pra tentar proteger o Ichigo, que eles sabiam que era a melhor chance contra o Aizen. Essa cena é muito bonita, mano. E aqui todo mundo se junta pra tentar proteger o Ichigo, que eles sabiam que era a melhor chance. Olha que belo papel de parede isso aqui, cara. Nossa, muito bonito, muito bonito. Contra o Aizen. O Hitsugaya se junta com o Kyoraku para atacar o Aizen. A Suifeng parte para proteger o Ichigo junto com o Maeda. E aqui essa batalha do grupo contra o Aizen é muito mais para ver quem vence fisicamente. É também uma batalha de ideais. Já que o Aizen tá defendendo que lutar sem ódio é a mesma coisa de ser uma águia sem asas, que não consegue fazer nada no fim das contas. E que essa moralidade dos Shinigamis é uma fraqueza, algo que ia impedir eles de vencer a guerra, enquanto todo o restante está tentando provar para o Ichigo e para si mesmo que a lealdade, a honra Shinigami ainda é algo importante, que é daí que vem a sua força, e não do ódio como Aizen está defendendo. Porque sem isso, sem essa honra, essa lealdade, nenhum deles pode se chamar membro das 13 divisões. E isso quase dá certo, esse discurso no jutsu da rapaziada, pelo menos até o Aizen ir lá e provocar o Hitsugaya diretamente. Que já... que assim... que ele sabe que a Soul Society não é flor que se cheire. A Soul Society fez muita merda, né? E ele sabe de tudo, o Aizen. É meio esquentadinho. Ele começa a perguntar: pô, Hitsugaya, você não tá triste não que eu esbagacei a Momo completamente, que eu humilhei ela, que eu usei ela? Justamente porque ele sabia que o Hitsugaya era muito próximo da Momo e que ele ia perder o controle se o Aizen fizesse isso. E dito e feito, é exatamente o que acontece. O Hitsugaya perde a cabeça, parte pra cima do Aizen e é derrotado por ele. E assim, 1 a 1, o Aizen vai desestabilizando e derrotando todo mundo. E até quando eles finalmente acham que conseguiram... Nossa, essa cena aqui, mano... Só o Ichigo percebeu. Acertar um ataque no Aizen, na verdade eles tinham acertado a Momo, justamente a pessoa que o Aizen manipulou e usou desde o início, fazendo todo mundo quebrar mentalmente. E esse momento aqui, essa sequência do Aizen versus todo mundo é perfeita para criar essa sensação de desespero, para mostrar que o Aizen tá muito acima. E é nesse momento que o Yamamoto finalmente decide trabalhar um pouquinho também. Ele parte para poder enfrentar o Aizen. Ele chega com uma coluna de fogo gigantesca, o que não parece impressionar muito o Aizen, já que ele fala que já é tarde demais, que aquele era o único capitão que ainda representava algum perigo real, e num piscar de olhos, num milésimo de segundos, ele consegue acertar um golpe direto no Yamamoto. Mas era exatamente isso que ele queria, era o que ele estava esperando acontecer, já que o capitão geral também estava sob efeito da Kyoka Suigetsu, a manipulação do Aizen, e por isso ele poderia se confundir, acabar atacando outra pessoa, achando que está acertando o Aizen, como foi o caso da Momo. Só que a Heiatsu, a energia do Aizen, era uma coisa inconfundível. Então no momento que o Aizen acertou a espadada no Yamamoto, ele pôde ter certeza que aquele era o Aizen e podia atacar. E ele começa a explicar que tudo que aconteceu até agora serviu apenas para criar essa oportunidade, para assim ele conseguir dar um fim no Aizen. Isso faz ele acusar o Yamamoto de estar sacrificando os seus subordinados, seus capitães e oficiais, quando isso era exatamente a mesma coisa que o Aizen fazia, usando as pessoas como se eles fossem... Exatamente, é o Suji falando do mal lavado, né? Eram as peças no tabuleiro. E esse plano até parece que vai dar certo no primeiro momento, que vai ser um sacrifício, uma morte honrosa pro capitão geral, mas é aí que aquele arranca esquisito que o Aizen criou aparece o Warden Wise logo atrás do Yamamoto, que consegue se defender super rápido, só que o fogo dele simplesmente desaparece. E aqui, mais uma vez, a gente percebe que o Aizen realmente é um cara diferenciado, que ele já previu cada passo, ele sabia que eu ia estar fazendo esse vídeo aqui, fazendo essa análise, ele já preparou alguma resposta para qualquer crítico, então... Meu amigo, estamos na Kyoka Suigetsu e a gente não sabe, tá? Nós estamos na ilusão da Kyoka Suigetsu, tá? A gente tá falando aqui dele porque ele quer e ele já sabe o que a gente vai falar. Então nem adianta fazer. Ele começa a explicar que a Zanpakuto de Yamamoto é a mais poderosa de todas do ponto de vista ofensivo, para ataque mesmo, e até ele teria dificuldade em lutar contra ele diretamente no X1, e por isso ele criou aquele arranca especial. A sua ressurreição, o extinguir, existe com o único propósito, a única missão de absorver, de conter a energia, as chamas do Yamamoto, o que no fim das contas dá certo. O Yamamoto realmente perde as suas chamas, que era a sua maior arma até ali, e o Aizen chega a falar que agora ele era inútil, que ele não conseguia fazer nada. Ainda assim, o capitão geral não aceita isso como verdade. Ele parte para um X1, uma trocação sincera no puro taijutsu, e explica pro Aizen que ele tá há 1000 anos como comandante geral porque ninguém mais forte que ele nasceu desde então. E... na moral, esse velho é foda, mano.
Esse velho é foda. Na boa, na boa. Na moral. Velho Yama, ó. Me orgulho muito dessa tatu, tá? Na moral, cara. Velho Yamamoto é foda. Tem isso aqui também. Ah, eu sou apaixonado por Bleach, cara. Eu amo muito essa saga. Na moral, mano. O velho Yama. Eu chorei quando acontece a parada com o velho Yama. De verdade. E quando aquele arranca volta pra tentar interferir na luta, o Yamamoto simplesmente destroça ele com as próprias mãos, uma cena bizarra. Só que enquanto o Yamamoto vê aquilo como tirar um oponente do caminho pra ele poder lutar contra o Aizen com mais tranquilidade, diretamente, pro Aizen aquilo era só mais uma etapa do plano. Já que o tempo todo ele continua calmo, tranquilo, como se tudo estivesse correndo perfeitamente como ele planejou. E é aí que ele se vira pro Yamamoto e pergunta: onde você acha que as chamas que ele consumiu foram armazenadas, onde ele guardou aquela energia? Quando o Yamamoto percebe a resposta, já é tarde demais. Toda aquela energia, todo aquele poder absurdo das chamas dele foi armazenada dentro do corpo do Arrancar. E com isso ele explode de uma vez, liberando toda aquela energia que estava selada dentro dele em cima do Yamamoto. Aqui ele usa o próprio corpo como um escudo humano para poder conter aquela explosão, para proteger as pessoas ao seu redor, e com isso a gente percebe o verdadeiro limite do Yamamoto, a diferença entre ele e o Aizen, já que o próprio Aizen admite que se o Yamamoto não tivesse feito isso, feito esse sacrifício, a barreira da cidade falsa teria sido destruída e o mundo humano também teria sido queimado, de tão grande que era essa energia. E isso também mostra o nível de comprometimento deles. De um lado, o Aizen que estava disposto a queimar literalmente tudo para vencer, e o Yamamoto capaz de se sacrificar para impedir essa destruição. Só que o Aizen é tão filha da puta que ele vira pro Yamamoto e agradece por ter protegido o seu mundo, tudo para poder humilhar ele ainda mais, para mostrar que todo o seu esforço foi em vão. Ainda assim, o Yamamoto não desiste e sacrifica o seu próprio braço para poder conjurar um Hadou especial, uma coluna de fogo absurda logo em cima do Aizen, que consegue escapar por... É tipo a lâmina em chamas, né? E é aí que logo em seguida, sem tempo da gente pensar ou respirar muito, o Ichigo parte para cima do Aizen. Só que por mais que o Ichigo atacasse e tentasse de todas as formas, o Aizen continuava bloqueando sem muita dificuldade. E quando o Ichigo finalmente consegue acertar e machucar de verdade o Aizen, o ferimento começa a cicatrizar, se curar automaticamente, parecendo um Wolverine. E é aí que o Aizen explica que ele mesmo absorveu o Hogyoku. O Hogyoku tá dentro do seu peito. E por isso ele consegue se transformar tanto, ter uma regeneração tão forte. Isso eu não esperava, cara. Quando eu vi da primeira vez, eu... Caralho, filha da puta. Velho, pegou legal. Porque ele mesmo não passou por um processo de rolificação simples como os outros. Ele quis se tornar um com o Hogyoku. E por isso ele era tão forte. E se até aqui a gente já acha o Aizen foda, é nesse ponto que ele vai chegar em outro nível completamente diferente. Mostrar que ele botou todo mundo no Genjutsu, inclusive a gente. Aqui ele explica que a... Não, incluindo o próprio Titekubo. O Titekubo acho que tá escrevendo Bleach, mas quem está escrevendo Bleach é o Aizen. O Heiatsu do Ichigo, todo o seu poder, só chegou nesse nível, nesse amadurecimento, porque ele permitiu, ele manipulou as situações. Ele começa a narrar como cada confronto, cada batalha, cada luta foi manipulada por ele, para que o Ichigo chegasse naquele momento com aquele poder. Desde a intervenção da Rukia, que transformou ele num Shinigami substituto, a luta contra o Ryu no primeiro arco, o Randy na Sociedade das Almas, o Zaraki, a Bankai contra o Byakuya, a rolificação contra o Greenjaw, até aquela sua forma final que a gente viu no último vídeo contra o Kyoha, tudo foi manipulado pelo Aizen. Aqui o Aizen explica que quando ele percebeu que o Ichigo era exatamente o que ele procurava, ele decidiu ajudar no seu amadurecimento. Porque o Ichigo é tipo a parte que ele criou para não ser solitário, porque o Aizen era um ser solitário, assim como a gente vê que o Ichigo descobre isso, né, na batalha. Desenvolvimento. O que pro Ichigo não faz o menor sentido, já que ele conhece o Aizen tem pouquíssimo tempo, então como que ele pôde manipular tudo isso até agora e por quê? E é nesse momento que o Aizen revela que conhece o Ichigo desde o seu nascimento, dando a entender que ele não era só um simples humano, e que ele já tinha despertado o interesse do Aizen há muito tempo. Mas antes do Aizen conseguir revelar a verdade completa e dar pra gente alguma resposta que faça mais sentido, o Ishin aparece numa forma de Shinigami e interrompe essa conversa. O Ichigo obviamente não entende nada, assim como a gente, ele fica tipo, what the fuck, meu pai é um Shinigami. Mas... foi o que eu pensei. Caralho, peraí, ele é um Shinigami? O quê? Mas como eles estão no meio da luta, o Ishin parte pra cima do Aizen sem conseguir fazer muita coisa e a gente fica sem respostas por enquanto. AFK Vending, essa era acabou. Seu tempo vale mais lá fora.
Nesse meio tempo, o Ichigo acaba enfrentando o Itimaru, que começa explicando pra ele sobre o poder da sua Zanpakuto, que tem a capacidade de se estender 100 vezes de comprimento normal, podendo atingir 13 fucking quilômetros de comprimento, um negócio completamente absurdo. Só que no meio da luta, como o Ichigo já tinha ficado mais experiente, ele percebe que o perigo real daquela bancada do Jin não tá no poder ou no alcance absurdo da espada, mas sim na velocidade dela, já que essa expansão super rápida dava pra ele a possibilidade de atacar quase instantaneamente, sem chance de defesa. Enquanto isso, na luta do Aizen contra o Isshin, ele percebe que o Aizen tá ficando mais lento, que ele não tá tão rápido quanto antes. E é aí que ele fala que atingiu o seu limite como Shinigami, que o seu corpo já não tá suportando mais esse nível de estresse. Mas que isso também não é um problema, porque o seu corpo vai ser transformado pelo Hogyoku em algo mais poderoso, algo superior, e não só quebrar a barreira. Irá transcender a existência entre Shinigamis e Hollows. Entre os Shinigamis e os Hollows, como a gente acreditava antes. O que reforça muito bem aquela ideia de que o Aizen é uma espécie de evolução do Urahara, que inclusive aparece nessa luta para poder ajudar o Isshin, e a partir desse ponto ele começa a usar várias técnicas no Aizen, mas... Ô Daniel, se você estiver vendo, aqui no meu canal, aqui nesse canal, eu tenho uns vídeos de teoria sobre o Urahara, que eu gostaria que você assistisse, e também sobre o Aizen. O Aizen ser um Akonpaku, na verdade, ou uma bateria da Hogyoku. Procura esse vídeo está aqui no canal, não está tão distante assim, tá? É um vídeo de acho que meia hora ou 20 minutos, e o do Urahara é de meia hora, se não me engano, e o esse do Aizen da Akonpaku acho que é de 20 minutos mais ou menos. Mas tem muita coisa ali que meio que faz sentido. Eu queria que você assistisse para você ver se eu tô errado, tá? Não precisa reagir ao meu vídeo, não tô falando nada disso, não precisa fazer isso. Mas eu queria que você assistisse e entrasse numa conclusão para saber se eu também tô um tanto distante dessa realidade. Será que eu viajei demais ou não e tal? Entendeu? Então, se alguém aí puder entrar em contato com o Daniel Moraes aqui e falar desses meus vídeos, mostra para ele aí, e que realmente eu gostaria de ver. Porque eu tenho uma teoria sobre o Aizen, sobre o que de fato é o Aizen, mas claro, é uma teoria. Assim como eu também tenho a teoria sobre o Urahara, né? Eu também até gostaria de ver a teoria dele sobre o Urahara e sobre o Aizen também, se ele tiver no canal. Se não tiver, irmão, faz aí porque eu gostaria de reagir, beleza? Nenhuma parece ter tanto efeito assim, e é aí que o Urahara mostra porque ele é um dos personagens mais inteligentes dessa história. O seu objetivo nunca foi machucar o Aizen. Cada um desses ataques serviu para aprisionar ele, para conter a sua energia espiritual. Aqui ele começa a explicar que o selo que ele usou servia para virar a Reiatsu do Aizen contra ele mesmo, algo bem parecido com o que foi feito contra o Bahagan, já que quando o inimigo é forte demais a gente usa a força dele contra ele mesmo. Ainda assim, o Urahara sabia que aquilo não ia ser o suficiente e que o Aizen eventualmente ia escapar, o que realmente acontece. O Aizen consegue sair com uma forma completamente nova. Nesse momento, a Yoruichi... Caraca, essa forma dele eu acho bonitona, na moral. Também aparece e os três começam a atacar ao mesmo tempo para tentar conter o Aizen nessa nova forma. Só que por mais que eles tentassem, nada parecia dar certo. E é aí que o Aizen perde a paciência e decide acabar com a luta de uma vez por todas. O Itimaru então começa a falar pro Ichigo que nada que eles tentaram até aqui funcionou, que era melhor eles simplesmente ir embora, desistir da luta. Porque o Aizen tá muito acima de qualquer um deles, qualquer Shinigami ou Hollow. E isso realmente começa a abalar o Ichigo, principalmente quando o Aizen derrota todo mundo de uma vez. Só que, surpreendentemente, ao invés de matar eles ali para já resolver o problema, o Aizen decide ir embora, deixando o Ichigo e o restante para trás completamente derrotado e humilhado. Nesse ponto, o Isshin decide que vai treinar o Ichigo, ensinar para ele o Getsuga Tensho final, com a esperança desse ser um golpe forte bastante para vencer o Aizen nessa. Automaticamente a gente começa a pensar o seguinte, que se o Aizen não tivesse matado o Isshin, por exemplo, o Ichigo não teria desperto o poder que ele despertou, e ele não teria meio que vencido o Aizen. Ah, Frank, mas o Aizen ele seria preso pelo feitiço do Urahara em algum momento. Será? Porque o que enfraqueceu ele, o que fez o poder da Hogyoku enfraquecer nele, foi o Mugetsu. O Mugetsu que ferrou com ele. Se ele não tomasse o Mugetsu, ele ficaria com o poder total. Aí então eu pergunto, será que ele realmente seria preso? Essa nova forma, e assim eles partem para uma dimensão. Então eu posso até dizer, o Aizen errou em não ter matado o Isshin.
São diferentes, onde o tempo passa mais devagar para assim poder treinar muito, enquanto no mundo real passa pouco tempo. Nesse treinamento, o Ichigo mais uma vez entra em contato com a Zangetsu, mas dessa vez uma versão diferente, mais nova, e ele diz que o Ichigo parou de avançar, parou de evoluir, que ele foi dominado pelo seu medo, e por isso ele teve tanta dificuldade nas lutas desse arco. O que realmente aconteceu desde a primeira luta deu pra ver que o Ichigo teve muito mais dificuldade, quase morreu várias vezes para os personagens super bunda, e que tudo isso era um reflexo do medo que o Ichigo estava sentindo, medo de se tornar um monstro, de abrir espaço pelo seu lado sombrio. E agora, assim como foi das outras vezes, ele precisava lutar e vencer esse medo para conseguir alcançar o seu verdadeiro potencial. Enquanto isso, na verdadeira cidade de Karakura, o Aizen diz que não matou o Ichigo justamente porque ele tá esperando o seu novo poder aparecer, tanto que ele pretende matar as pessoas da cidade para poder aumentar esse poder, o que prova de uma vez por todas que ele ainda é e sempre foi o grande arquiteto, o cara que tá manipulando tudo e todos nessa história. Outro ponto importantíssimo que acontece nesse momento é que ele é confrontado pela Hangiko, que questiona tudo que ele fez até aqui, já que eles sempre foram muito próximos, muito amigos, e ela não entendia por que ele tinha traído tudo que eles acreditavam. Só que ele não parece importar muito com nada disso, já que mais tarde, quando ele encontra o Aizen, ele fala que já matou ela, que já resolveu o problema, não precisava mais se preocupar. Mas é nesse momento aqui que a maior reviravolta do arco, talvez até de Bleach, Ninguém esperava isso aqui, cara, essa cena. Ninguém, eu mesmo fiquei... Que? Coisa que nem o Kubo viu chegando, acontece. Eu tô falando, quem tá escrevendo Bleach não é o Kubo, é o Aizen. Jim se aproxima do Aizen como quem não quer nada, encosta lentamente na sua espada, lá ele, e quando a gente menos espera, ele ativa sua Zanpakuto, Shinso, atravessando o peito do Aizen. Aqui ele explica que a única forma de escapar do Kyoka Suigetsu, a habilidade de manipulação do Aizen, é encostar na lâmina dele. Ele fala que levou anos, literalmente décadas, para poder conseguir essa informação do Aizen, já que demorou para conquistar a confiança dele. E por fim ele explica que deixou um pedacinho da sua lâmina próximo do coração do Aizen, para poder matar ele por dentro. E com isso o Jin consegue tirar o Hogyoku de dentro do Aizen e concluir a sua vingança, já que no passado o Aizen roubou a alma de várias e várias pessoas para poder alimentar o Hogyoku, inclusive da Hangiko, que também teve a sua alma parcialmente absorvida e quase morreu por conta disso. Então pro Itimaru, que sabia o nível dessa ameaça, se juntar ao Aizen era a única forma de realmente se vingar e conter aquela ameaça, o que aparentemente ele conseguiu fazer. Mas... ou seja, o herói escondido, né? Porém, contudo, entretanto, todavia... é aí que o Aizen reaparece, dizendo que a essa altura ele e o Hogyoku já tinham se tornado um e que seria impossível dele ser derrotado. E com isso ele acerta um golpe direto no peito do Itimaru. E por mais inacreditável que pareça, essa morte do Itimaru acaba sendo uma das mais tristes de Bleach inteiro, justamente porque ele sacrificou a sua vida toda para um objetivo e no fim das contas ele não conseguiu cumprir sua vingança. E agora ele deixava essa missão na única pessoa que ele acreditava ser capaz, o Ichigo. E nesse momento, quando o nosso prota reaparece, ele tá com uma aparência totalmente diferente. Ele fala para todo mundo ficar seguro, para achar um abrigo enquanto ele resolve a situação. O Aizen olha para ele e percebe que ele não tem nenhum tipo de energia, nenhuma Reiatsu tá fluindo do seu corpo, e fala que ele falhou em evoluir, mesmo tendo recebido essa chance pelo Shin. E isso leva o Aizen a entender que o Ichigo trocou toda a sua energia espiritual por um buff físico, por ficar muito mais resistente, mais forte, mais rápido. É basicamente uma restrição celestial, ele virou a Maki ou Toji 2. O que no fim das contas não impressiona muito o Aizen. Ele fala, pô, legal, mas isso não vai ser o bastante, já que ele ainda acredita que é impossível alguém derrotar ele enquanto ele tiver fundido com o Hogyoku. Mas quando a luta realmente começa... Cara, isso aqui é muito foda, mano. Porque ele tá falando do nada. Nem eu esperava isso. O Ichigo pega ele pela cara. Até ele se assusta. Acredita que é impossível alguém derrotar ele enquanto ele tiver fundido com o Hogyoku. Mas quando a luta Olha aí, essa cena, puta que pariu. Realmente começa a gente ver que a situação não é bem assim. Eles começam uma trocação absurda, destruindo as montanhas, parecendo Dragon Ball, com o Ichigo bloqueando os ataques da Zanpakuto do Aizen com as próprias mãos, o que deixa o Aizen completamente em choque. E aqui ele finalmente percebe a diferença entre os poderes dos dois, reconhecendo que o Ichigo tá transcendendo, ele tá indo além dos limites físicos que o próprio Aizen tem. O Ichigo tá usando a força bruta, a velocidade absurda para interromper e superar os ataques do Aizen. E quando o Ichigo finalmente consegue acertar um ataque nele, ele percebe que o Aizen tá recuando pela primeira vez, e por isso ele mais uma vez se transforma e o seu corpo se torna uma espécie de híbrido de arranca, com vários e vários membros novos parecendo asas, e nessa forma ele consegue ficar ainda mais poderoso que antes, tanto que ele acerta um ataque no Ichigo e consegue inutilizar um dos seus braços para logo em seguida prender o Ichigo e preparar um ataque que teoricamente vai acabar com a luta de uma vez por todas, falando que o Ichigo já chegou longe demais, que ele já rompeu essa linha entre o Shinigami e o Hollow, mas que agora ele não era nenhuma sombra do que o Aizen era. Cara, uma coisa que eu acho muito foda, não sei se vocês concordam, é as evoluções que o Aizen passa.
sabe, de monstruosidade assim. Nossa, é muito absurdo. Essa aqui eu acho muito foda, cara. E que o Ichigo simplesmente não tá à altura dele. Ainda assim, o Ichigo não parece ter medo, muito pelo contrário. Ele calmamente olha pro Aizen e acerta um golpe certeiro no seu peito. Depois desse momento, ele diz que tá cansado dessa lógica distorcida do Aizen e diz que vai usar o Getsuga Tensho final, a técnica que ele aprendeu com o Ishin. E quando ele libera sua nova técnica, o Aizen em si fica surpreso com essa nova forma. É nesse momento que a história volta um pouco para explicar como foi essa transformação do Ichigo, como a Zangetsu ensinou essa nova técnica para ele, e que durante a luta dos dois, o Ichigo percebeu que a Zangetsu não tava querendo matar ele. O que ele sente da sua espada é tristeza, solidão e não agressividade. E é nesse momento que o Ichigo decide soltar sua própria espada e deixar ser atingido pela tensa Zangetsu. Por quê? O próprio Aizen vê a espada dele apenas como um item, né? Ele se acha tão poderoso que ele mesmo não sente a necessidade de chamar pela espada, não se chamar por sua Bankai, sua Shikai. Ele sente a vontade nenhuma. Quer dizer, a Shikai, no caso, é a Kyoka Suigetsu, né? Mas a Bankai ele não sente necessidade nenhuma. Então a espada dele é tão solitária quanto ele mesmo, né? O reflexo dele. Aprender o Getsuga Tensho final, ele precisa aceitar totalmente a sua presença. É aqui que a Zangetsu começa a chorar, explicando que o que ela queria proteger não era o mundo externo, o mundo humano, dos Shinigamis, e sim o próprio Ichigo. Nesse momento ela finalmente diz que vai revelar o segredo da técnica final, a técnica mais poderosa, e é quando o Ichigo reaparece coberto com uma energia poderosíssima fluindo do seu corpo. Aqui ele explica que ao usar essa técnica, ele se torna literalmente o Getsuga, o que dá pra ele uma quantidade de poder absurdamente alta, muito maior que antes, mas que em troca isso vai custar todo o seu poder Shinigami. É um sacrifício final, ele nunca mais vai poder usar suas técnicas. Getsuga Tenshoda. Nesse momento, o Aizen estranha aquela situação porque ele não consegue sentir a Heiatsu do Ichigo, o que não faz sentido se o Ichigo recebeu um buff tão grande porque ele não sente nada. E é aí que o Aizen se lembra de um princípio muito importante da Heiatsu, que quando um oponente tem um nível muito mais alto que o seu, não dá pra sentir a sua energia. Parece que ele não tem nada, quando na verdade ele tem tanto que nem dá pra compreender. Isso deixa o Aizen totalmente fora de si, gritando com o Ichigo, falando que isso era impossível. Uma coisa muito interessante essa parada da Heiatsu, que ela se assemelha ao som, né? Eu não sei se vocês sabem, claro, no mundo de Bleach tem o sonido, que é dos arrancas e dos arranca, né? E putz, caraca, eu esqueci o que os Shinigamis usam, cara. Pera aí, que eu vou lembrar. Isso é uma vergonha pra mim, pô. Enfim, eu esqueci, senão eu vou ficar aqui um tempão, mas eu vou lembrar. Tá, aí tem o passo lá dos Shinigamis também, que é muito poderoso e muito veloz, né? Mas tem uma parada do som, que é quando o som ele é alto demais, ele é inaudível. A gente não ouve. O som mais alto, a gente não ouve. E ele é tão forte, tão poderoso, que ele é capaz de derreter o cérebro. Pra você ter ideia. É inaudível o negócio. Chumpô, lembrei. Sonido e chumpô, lembrei. Tem até aquela parte engraçada, né? Que tá o Zomari lá e o Byakuya, né? Fica sonido, chumpô, sonido, chumpô, sonido, chumpô. Eu acho que os dois são bem velozes, cara. Mas vai depender mesmo de quem tá usando, né? Isso que é a verdade. Porque um mero humano jamais poderia superá-lo. Mas a resposta do Ichigo é simplesmente um Mugetsu, uma escuridão absoluta que cobre toda a área ao redor. Quando a escuridão finalmente desaparece, as marcas do Getsuga começam a desaparecer e o Aizen reaparece com um corte gigantesco nas costas. Completamente ferido, mas ainda se recuperando. A transformação e o poder do Ichigo tá indo embora, tá desaparecendo, e ele finalmente entende que perdeu seus poderes Shinigami. Com isso, o Aizen acredita que venceu a luta, declara a vitória. É exatamente aí que um feitiço de selamento começa a se ativar no corpo do Aizen. O Urahara então aparece e explica que implantou no Aizen um Kido pouco antes dessa transformação final. E esse era um selo feito especificamente para prender alguém que o Hogyoku tornaria imortal demais para ser derrotado por meio. Isso não é estranho? Como que o Urahara previu isso? Cara, o Urahara, ele... enfim... Ele é foda, ele é foda. Ele é muito foda. Mas na moral, assistam ao meu vídeo de teoria sobre o Urahara e também sobre de teoria sobre o Aizen. Acho que vocês vão gostar. De repente vocês vão discordar de muita coisa, não tem problema. Mas assistam. Assistam, que eu gostaria de saber a opinião de vocês.
especificamente para prender alguém que o Hogyoku tornaria imortal demais para ser derrotado por meios comuns. O Urahara já tinha implantado esse feitiço muito antes da transformação, e com isso o dispositivo se ativa completamente e o Aizen é totalmente selado lá dentro. Logo depois desse ponto, todo mundo na cidade falsa de Karakura e no Recomundo percebem que a batalha terminou, e o Aizen, o vilão que manipulou cada um dos eventos até aqui, que traiu e derrotou a Sociedade das Almas, criou e liderou os Arrancas, foi derrotado por um simples humano, exatamente quem ele usou por todo esse tempo. A conclusão desse arco é perfeita para mostrar a decadência do Aizen, que quanto mais ele se tornava forte, quanto mais ele transcendia os seus limites, mais distorcido ficava o seu modo de pensar, mais distorcida ficava a sua mente. Depois disso tudo, a gente vê os Shinigamis se reorganizando, cuidando dos feridos, e até o Byakuya e o Zaraki voltando da sua luta depois de conseguir vencer o Yami fora de tela, talvez até porque a luta nem tenha sido tão boa assim, já que o próprio Zaraki disse que foi entediante. O Yamamoto, que conseguiu sobreviver, lidera as 13 divisões. O Hitsugaya continua treinando para se tornar mais forte, para proteger melhor a Momo no futuro. A Hangiko reflete sobre a morte do Itimaru e como honrar o seu sacrifício. E o Aizen é julgado e condenado a 18.800 anos de prisão. Enquanto o Ichigo acorda 10 dias depois, já ciente que ele vai perder os seus poderes quando menos esperar, mas ele aceita isso, falando que quando a hora chegar, chegou, que foi um sacrifício que valeu a pena, já que ele conseguiu derrotar o maior inimigo que a Sociedade das Almas, o mundo humano, o Recomundo já viu, e que agora eles finalmente podem voltar para casa sabendo que o mundo se torna um lugar seguro de novo. E não só o seu mundo, todos os três. A Haribel agora se tornou a nova governante do Recomundo, alguém muito mais sábia e piedosa que o Barragan ou o Aizen, e pela primeira vez os três mundos podem ter paz, pelo menos até a próxima guerra chegar. E assim a gente finaliza o arco dos Arrancas, o maior e mais importante arco até aqui, tanto que se a história acabasse aqui nesse arco com um ajuste ou outro ia ficar praticamente o final perfeito. Caraca, perfeito, cara, você vê, dá essa visão aí também. Legal. Eu também, pra mim, se tivesse acabado aqui, teria sido perfeito. Justamente porque o Aizen carrega esse peso de vilão principal de uma forma impressionante, com todos os seus planos, manipulações e tudo que a gente acompanhou desde o primeiro episódio. Então aqui eu acho que ele também funcionaria como um vilão final para fechar toda a história. Mas ainda assim tem mais arcos pra gente comentar, inclusive alguns fillers. O próximo é um filler. Então se vocês quiserem que eu Fullbringer fale dos fillers, comenta aí com o filler. Se você quiser que eu pule direto pro arco Fullbringer, é só comentar sem filler ou Fullbringer, vocês que sabem. E aí depois eu volto, conto tudo pra ver o que vocês decidiram, fechou? Até porque eu já vi muita gente falando mal pra caramba do próximo arco, falando que Fullbringer é um arco horrível, pior de Bleach, tirando os... Não é, porque tem que entender o arco. Tem que entender o sentimento, o drama, o peso que ele carrega. Entendeu? Por isso que pra muita gente é um arco chato. Eu não acho. Eu acho um arco sensacional de transição, sabe? E amadurecimento do protagonista também. Mas vamos ver se é isso mesmo, a gente comenta sobre isso depois. Por esse vídeo é isso, meu... Cara, ia ser foda te chamar pra trocar ideia, Daniel. Porra, ia ser foda, cara. Ia ser brabo, na moral. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Um agradecimento especial ao Matheus, Douglas, Desinformante, Aline, Otávio, Manjobão, Leonardo, Rafael, Artuzinho, Gabix e a Andressa. Além, é claro, dos nossos membros nível Berserk, o Loki, o Heitor Franco, o Lucas Nascimento, Leonardo Braga, Matheus Campos e a Naya Imani da hora. A todos vocês, muito obrigado. No mais, tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Valeu, mano. Eu que agradeço, porra. Vídeo sensacional, cara. Sensacional. Porra, muito legal. Canal Daniel Moraes aí, ó. Vou entrar em contato. Tem Instagram? Deixa eu ver se eu acho aqui o Instagram, pessoal. Rapidinho. Procurar o Instagram do cara aqui. E dar uma chamada nele lá. Qual é, mano? Vou chamar ele aqui. Pera aí. Cara, muito legal é quando você encontra alguém que gosta da mesma coisa que você e tem umas visões interessantes sobre o conteúdo, sabe? Eu acho isso muito foda, cara. Muito foda. Calma aí, deixa eu vir aqui. Tá. Ó, pra quem não conhece ainda, esse aqui é o... Deixa eu coisar aqui rapidinho, pessoal. Aqui, ó. Tá? Aí, ó. Foca React, tá beleza? Quem puder e quiser, lógico, chega lá, tá bom? Eu vou vir aqui agora. Como é que é? Aqui é Instagram Daniel Moraes. Deixa eu ver se eu acho ele. Aqui. Moraes.
Putz, pior que apareceu um monte aqui, mané. Calma aí. Deixa eu ver aqui pelo canal. Que de repente eu consigo encontrar. Mais fácil. Calma aí. Daniel Moraes. Vontade de espirrar, mano. Caramba. Achei o canal dele. Instagram. Aí, mais fácil, pô. Cadê? Meu Instagram. Aí, achei. Aqui, ó. Instagram do cara aí, ó. Aí, vou. Olha. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ah, moleque. Aí sim. Vou entrar em contato com ele depois, cara. Gostei. Eu gosto de conversar com gente que troca, que sabe, conhece o universo do Bleach e tem a sua própria visão também e versão sobre aquele acontecimento, sobre aquele personagem. Eu acho isso do caralho, cara. Então, show de bola. Mais um vídeo aí do grande Daniel Moraes, tá? Canal que eu gosto pra caramba. Curti pra caramba, o conteúdo dele eu acho sensacional. Vocês ainda não conhecem, conheçam o canal do cara. Tem várias outras coisas aqui. Tem olha, Kill la Kill, cara. O cara tem Kill la Kill aqui. Eu tenho o DVD do anime até hoje aqui em casa comigo. Tem também Jujutsu. Pô, várias coisas interessantes aqui, viu? Monster. Pô, ele tá falando de Monster, interessante. Eu tô querendo vou dar uma olhada depois então. Bom, esse é o canal do nosso querido Daniel Moraes. Beleza? Se vocês não conhecem, conheçam o canal do cara, dá uma olhadinha, porque eu garanto que vale a pena. Você viu, né? Você acompanhou. Desde já, muito obrigado a todos que estiveram comigo aqui até agora. Valeu mesmo, pessoal, pela presença de vocês. Obrigado pelo seu like, obrigado também por suas mensagens, tá bom? Elas são importantes pra caramba. Muito obrigado por isso e espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Em breve eu tô voltando aqui, cara. Pô, falar de Bleach é muito legal. Eu me empolgo pra caramba, cara, porque, sei lá, eu sei que existem outros animes incríveis e tudo mais, mas eu acho que o Bleach tem muita coisa emocional comigo, sabe? O Bleach tem muito da época que eu comecei a assistir, lá pra 2008, que foi uma época em que eu tava cuidando da minha filha recém-nascida também, a época que ela nasceu, sabe? Eu fazia as coisas com ela grudada comigo e eu assistindo Bleach. Né? Então isso marcou muito a minha vida, assim, o Bleach. E é um anime que eu vou levar pro resto da minha vida, com certeza. Como, tipo, top 10, assim, o Bleach tá lado a lado com Street Fighter Victory, na minha opinião. Pra mim, tá bom? Então, esse é um anime do caralho, cara. Obrigado aí, galera, vocês estarem comigo. Tô indo lá. Valeu. Até a próxima.